Não, só para informar que eu vejo aqui no site da Ana, né, o clique aqui para acessar o webinar. Tá ok. Vamos lá, acho que falta poucos segundos aí, não é isso? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Esse é o 6º webinar de capacitação sobre gestão de recursos hídricos, promovido pela Agência Nacional de Águas. Eu sou o Luiz Melo, especialista em recursos hídricos aqui da ANA, e hoje a gente vai falar sobre gestão de conflitos pelo uso da água. É um tema que envolve praticamente todos os aspectos do nosso trabalho, né? A gente que trabalha na ANA, ou no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos como um todo. E hoje a gente vai ter a participação nessa conversa do professor Valmir, da Universidade Federal de Alagoas, e do Birajara, que é da COGER do Ceará. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, mas eu gostaria só de começar falando alguma coisa sobre essa questão dos conflitos. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele foi criado justamente para que as demandas da sociedade pelo uso da água pudessem ser atendidas, pudessem ser ouvidas de uma maneira estruturada. Então, de certa forma, comparado até com outros setores econômicos ou de meio ambiente, a gente tem um sistema de gestão privilegiado, porque ele já, desde a sua criação, considera
instâncias de participação da sociedade, desde participação de nível local, em que as pessoas de uma bacia hidrográfica podem se reunir nos comitês de bacia para discutir e ver como é que elas podem fazer a gestão da água daquele território, como também instâncias estaduais, que são os conselhos estaduais, e o Conselho Nacional, que trabalha com diretrizes gerais para a gestão de recursos hídricos no Brasil. E a gestão de conflitos, ela acontece, né, em situações ali em que a gente tem uma disputa, de certa forma, já estabelecida, mas é importante a gente sempre ter em mente o contexto desse processo, em que a gente está propiciando a conversa, o debate e a busca de soluções comuns para esses usos, né? Muitas vezes a gente está trabalhando com um recurso escasso, ou que não é suficiente para todos os interessados. Então, o processo de participação social aí, ele é fundamental para isso, para que todos os interesses possam ser ouvidos e considerados na tomada de decisão. Eu mesmo comecei a me interessar por esse processo de gestão de conflitos a partir, né, do trabalho meu com capacitação para a gestão de recursos hídricos na ANA, mas também no trabalho de estruturação de processos para a participação social no âmbito de comitês, inicialmente nos planos de bacia, em que a gente viu como era importante fazer com que essa discussão fosse feita de uma forma estruturada, em que todo mundo pudesse ser ouvido, e que a gente tivesse critérios também técnicos para tomar a decisão a partir dos interesses colocados ali na mesa. Então, considerando a importância, né, desse tema, eu passo a palavra então, para o professor Valmir poder se apresentar e também contar um pouco para a gente como é que ele começou a se interessar e trabalhar nesse tema, que é a gestão de conflitos pelo uso da água. Estou passando aqui a palavra para ele, professor Valmir. Você está sem áudio. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Ana, fiquei muito satisfeito e honrado pelo convite. Agradecer aí a gentileza do Luiz Melo e da Renata, que propiciaram esse treinamento aqui. E um prazer estar com meu colega Ubirajara, do Ceará, para falar do tema conflito pelo uso da água. A minha formação de graduação e doutorado e mestrado foi no tema água, hidrologia, gestão e planejamento de águas. De repente, eu fui alçado à condição de pró-reitor da universidade, de orçamento, e eu tive a impressão de que, por ser um engenheiro e conhecer bem de matemática, e lá era a pró-reitoria de orçamento, que eu teria uma vida facilitada. Orçamento é números, números é comigo mesmo. E quando eu cheguei lá, eu vi que era conflito da hora que você entra no prédio, a hora que você sai do prédio. Problemas gigantes entre pró-reitores e professores, pró-reitores e estudantes, entre o reitor e os pró-reitores, entre pró-reitores e os órgãos de controle. E eu disse o seguinte: ou eu aprendo algo prático de conflito para ficar vivo, ou eu não vou cumprir essa missão tão importante na universidade. Então, a partir disso, eu comecei a fazer vários cursos de capacitação na área de conflito. Então, a minha história em conflito não foi como um pesquisador para produzir artigos científicos, mas foi como o que eu tenho que aprender de conflito e técnica de conflito para cumprir a minha missão aqui, né, dentro da universidade, sem adoecer, porque as tensões são gigantes, né, e sem desgastar as relações. Quando a minha missão na pró-reitoria se findou, eu pensei, pronto, agora eu vou juntar a minha formação básica, né, de hidrólogo, de engenheiro de recursos hídricos, com a temática de conflito. Daí eu criei um curso que já ofereci 25 vezes, e esse curso é Técnicas de Conflito para quem disputa águas escassas. Então, essa foi a minha maneira de entrar no assunto.
É isso aí, Luiz. Acho que é uma boa introdução me explicando como é que comecei nesse assunto. Tá ótimo, professor. Aí eu já passo, então, a palavra para o Birajara. Então, por favor, Birajara. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e a todas que estão nos assistindo, né, nesse webinar. Agradecer também a Ana por essa oportunidade, por esse convite, né, da ACOGE, feito a ACOGE, para a gente apresentar um pouco essa experiência que nós tivemos ao longo de todo esse tempo, né, de lidar com essa temática tão complexa que é a gestão de recursos hídricos, que traz em si essa questão da possibilidade de conflito, né, por natureza, né, a água como elemento escasso ou entendido como escasso, ele pode levar à situação de conflito. Então, agradecemos esse momento, e a gente pode primeiro contextualizar, né? Meu nome já foi dito, né? O Birajara Patrício, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em desenvolvimento em meio ambiente pela UFC, né? E atuo nessa área que a gente chama aqui de dimensão social da gestão de recursos hídricos desde 94, quando surge a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, né? Eu e outra equipe, eram 4 pessoas na época, que tinha como principal função estruturar metodologias, estruturar etapas e caminhos para a gente começar o trabalho de gestão participativa aqui no estado do Ceará. Para entender um pouco esse contexto de atuação na ACOGE, é bom a gente perceber a ACOGE é uma empresa, né, vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos. Hoje, ela para ter a dimensão desse espaço de atuação, desse contexto, hoje a gente gerencia 155 reservatórios, né, uma parte deles, em torno de 60, em cooperação com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, né, muitos açudes são de Constituição Federal. Nós temos um sistema de recursos hídricos que é fundamental para trabalhar gestão e conflito. Você tem que ter um sistema bem estruturado, tem que ter colegiados participativos funcionando. Então, nós temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, temos 12 comitês funcionando no estado e mais de 60 comissões gestoras de sistemas hídricos. E tudo isso aí, né, tenta a possibilidade todo ano de fazer um trabalho de discussão da gestão de recursos hídricos nessas instâncias colegiadas. E no ano normal, a gente está enfrentando um período de seca muito grande, mas no ano normal, nós chegamos a perenizar em torno de 2.600 quilômetros de rio perenizado. E, obviamente, são 2.600 quilômetros de conflito, de negociação, né, de participação social, são 430 quilômetros de canais e mais de 1.200 quilômetros de adutora de água bruta. Então, é uma infraestrutura, né, que traz em si a necessidade de ter um sistema robusto de participação da sociedade, de discussão, de diálogo, que abra condições de a gente estar mediando os conflitos que vão surgindo, que é normal acontecer num sistema tão complexo como esse. Eu iniciei na ACOGE em 94, né, como eu falei, na dimensão social de recursos hídricos. De cara, nos primeiros meses, já tivemos que enfrentar um conflito enorme na bacia do Jaguaribe, né, envolvendo o sul do Oroz e o sul do Manabuiú, com menos de um mês de trabalhando na empresa, mas foi um desafio importante. Foi a partir desse evento que a gente chamou o primeiro seminário de operação participativa dos sistemas hídricos Jaguaribe e Manabuiú, que deu start, criou as condições para a gente criar toda a nossa metodologia de alocação e também de mediação e negociação de conflito aqui no estado. Então, depois a gente ficou como gerente da bacia do Curu, né, gerenciando a bacia do Litoral e Curu, ou seja, fiquei em campo praticamente 4 anos, e aí era conflito todo ano, todo tempo, né, não tinha... era o tempo todo em campo, trabalhando com os usuários e estabelecendo os processos de negociação de operação dos reservatórios. Depois a gente foi para Fortaleza assumir a gerência de gestão participativa. Ao longo desse período, ficamos mais uns 6 anos nessa gerência participativa, que coordenava todo esse trabalho de mobilização e diálogo com a sociedade no estado. A gente sentiu a necessidade, óbvio, de começar a estudar mais essa questão do conflito, ler artigos, ler material sobre isso, e alguns cursos de capacitação que nós fizemos. Inclusive a Ana fez um curso aqui com a gente uma vez, sobre negócio de mediação de conflito aqui no Ceará, uns anos atrás. Em seguida, em 2015, eu assumi a diretoria de planejamento da ACOGE, que fiquei até o final de 2017, praticamente 3 anos como diretor de planejamento da empresa. Então,
A importância dessa questão do conflito, a gente tem que também um pouco entender, né? Porque às vezes as pessoas ficam com receio do conflito. Ninguém quer conflito, porque sempre logo foca muito no lado negativo, né? O conflito é uma coisa que acontece, é inerente às relações humanas. Não tem como você querer viver em coletivo sem ter condições ou situações de mediar os conflitos que vão acontecendo. Mas tem um aspecto positivo também, né? A partir desses conflitos que acontecem as mudanças necessárias, que as inovações acontecem, né, que as regras e regulações são estabelecidas para modernizar os sistemas que estão acontecendo, né? Então, por isso eu gosto muito, no início, quando eu falo de conflito em algumas situações, diferenciar, porque às vezes as pessoas até confundem, né, competição com conflito, né? Às vezes a água, por si, é um recurso de uso competitivo. Você tem competição entre setores, intersetorial, né? E aí, nem sempre significa conflito. Eu sempre faço a metáfora do jogador do jogo de futebol. Um jogo de futebol são duas equipes que estão competindo e o jogo pode transcorrer normalmente sem acontecer nenhum conflito, porque tem regras definidas, tem objetivos definidos, existe uma relação, né, apesar de competição, mas de obediência de seguir as regras. Mas também pode dar para um conflito generalizado, se eles começarem a descumprir a regra, tomar medidas, né, de confronto com o outro equipe. Então, competição não necessariamente leva ao conflito, mas o conflito é uma coisa da nossa situação, da natureza da sociedade, que é importante porque ela também propicia avanços, inovações e formatação de regras e situações que favoreçam o crescimento do sistema de gestão como um todo. É isso que eu queria finalizar falando isso. É interessante destacar aí, Ubirajara, que o Ceará tem uma das experiências, das primeiras experiências estruturadas, como até você mesmo mencionou, em que, além da questão da engenharia, da alocação de água em si, vocês procuraram desenvolver uma metodologia que incluísse esses aspectos sociais e o processo de conversa, de conhecimento, né, por parte dos interessados sobre o que se precisa saber para fazer a alocação da água e também formas de se colocar essas pessoas para conversar, né? Então, assim, até mesmo para evitar que o conflito se estabeleça, vocês começaram a desenvolver essa metodologia aí no Ceará. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, só o que caracteriza essa metodologia, né? Porque eu acho que no Brasil todo a gente tem, inclusive, né, vários cursos, programas de pós-graduação, e a gente tem uma tradição já muito forte na engenharia, na questão dos cálculos necessários para se fazer alocação de água, para obras necessárias. Agora, essa tecnologia social que vocês desenvolveram aí, de ver como é que se conversa com as pessoas e como é que coloca elas para tomar a decisão. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, por favor. Vou só colocar aqui você, então, para aparecer na tela. Tá sem o som. Desculpa. Como eu falei no início, a nossa metodologia foi muito forjada na prática, né, de forma empírica, na construção coletiva, né, dessas etapas que a gente constituiu para chegar até aqui. Já se vão 25 anos, né, desde 94. A COGEF foi criada em 93, mas efetivamente o trabalho só inicia em 94. É muito tempo trabalhando e formatando essa metodologia em diálogo e constante revisão, né? Nada é dado, acho que está tudo em construção. Tudo é passivo de estar sempre no crescimento continuado e no aperfeiçoamento contínuo de todo esse processo. Mas a gente inicia fortemente no Jaguaribe, como eu falei, em 94, com o primeiro seminário de operação, né, onde a grande mudança de paradigma desse modelo, que a partir de 94 foi a participação social, porque computador a gente já tinha, modelos de matemática já existia, técnica de engenharia existia, o que precisava era uma metodologia que propiciasse as condições de diálogo entre essas informações e o usuário de água.
né? Essas informações e os atores sociais envolvidos no conflito. Porque sem informação a gente não consegue avançar muito, né? Então tem que haver muita transparência, a gente trabalhou muito fortemente a capacitação dos usuários, porque na medida que os usuários são informados e capacitados, a gente já supera uma etapa do momento de potencial conflito, que é o conflito cognitivo. Às vezes muitas pessoas entram em conflito por não ter informação necessária para se posicionar em relação a determinado sistema. E quando você dá informação, dá transparência, dá capacitação, você já começa a ver, já supera o primeiro nível de conflito, que seria o conflito cognitivo, né? E ao longo desse tempo surgiu a alocação negociada de água, né, que vai ser uma discussão posterior, e também surge, logo quando a gente começa a trabalhar com a operação de reservatório aqui no estado do Ceará, a discussão de conflito de uso de água, né? Porque se a gente for analisar do ponto de vista do conflito típico no semiárido, que a gente trabalha basicamente esperando a água correr durante a chuva, acumulando reservatório, depois decidir a operação dela, o conflito típico é o pessoal que está na montante, os vazanteiros, com o pessoal que está jusante, os irrigantes, ou seja, quem está em cima quer que a água fique, quem está embaixo quer que a água percorra o rio perenizado para utilizar. Então, esse é o típico conflito que a gente enfrenta aqui, mas tem outros diversos, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem barramentos ao longo do rio, uso de lagoas, trechos perenizados que o usuário bota uma bomba maior do que deveria estar sendo colocada. Tivemos até casos de conflito interbacias ao longo desses anos, mais recentemente, por uma questão da seca, né? E grande parte da água que vinha para Fortaleza vinha do Castanhão, e aí você, de repente, estabelecesse um processo de conflito entre a bacia de Jaguaribe e a bacia metropolitana, que a bacia de Jaguaribe teve que reduzir drasticamente seu consumo de água para levar água para Fortaleza para atender o abastecimento humano. Então, isso gera um conflito que foi preciso ser negociado, ser mediado, e graças a Deus tem conseguido avançar com muito diálogo, com muita transparência, todo esse processo de alocação. Para vocês terem ideia, como eu falei do seminário de Jaguaribe, a gente fizemos o primeiro em 94, e todo ano fizemos, não deixamos de fazer nenhum ano, porque faz parte já da cultura da região. Você tem a discussão do que é que se faz, né? O conflito foi tão grande em 2015, nós precisamos fazer 2 reuniões para decidir. Fizemos uma primeira reunião em Quixadá, com mais de 500 pessoas, não fechamos um acordo. Pensou-se até que pela primeira vez na história a gente ia fazer uma reunião no Jaguaribe e não ia fechar um acordo, mas a gente conseguiu conduzir a reunião, está contente, usando todas as técnicas possíveis de discussão, de mediação. Postergamos essa decisão, ou seja, fizemos outra reunião um mês depois em Limoeiro do Norte, tinha mais de umas 450 pessoas, e aí nesse processo, né, e é que está essa questão do diálogo, né? A gente vinha construindo com os usuários posições e chegamos em Limoeiro, um mês depois conseguimos fechar um acordo, uma situação de conflito muito intensa. A gente apresenta, né? E aí a gente caminha, na formatação do nosso modelo do CA, um processo de mediação. Porque o conflito pode ser resolvido de várias formas, né? Arbitragem, conciliação, mediação, tem que ser um acordo de construção coletiva, né? Ele é um processo continuado, não dá para ser meramente uma conciliação, tem que ser um processo de mediação, que a gente chama de um entendimento dos interesses desses usuários, né? Porque os interesses, eles não são manifestos, né? Na técnica de metodologia de conflito, você tem as posições e tem os interesses. As posições são quando os atores manifestam essa situação, mas nem sempre, quando ele manifesta uma posição, o interesse dele está manifesto também. Muitas vezes o interesse está latente, o interesse não está manifesto, né, de forma pública, de forma publicizada em relação àquilo. Por isso que a mediação permite esse aprofundamento do entendimento desse interesse, até porque esse processo de mediação não é meramente resolver aquele conflito, porque aqueles atores vão continuar naquele sistema. Então, você tem que buscar fortalecer a relação de confiança entre esses usuários, esses atores, tanto da COGE com os usuários, como entre os próprios usuários, esse trabalho de confiança, né, e fortalecimento desses relacionamentos. Porque confiança, nesse processo de mediação de conflito, não quer dizer que concorde com a pessoa, mas que saiba que a posição que ele tomar, ele vai cumprir. Confiança que está relacionada diretamente à questão da força do acordo que é tomado. Quanto mais confiança, o acordo é mais forte de ser cumprido. Ele é formatado de uma forma mais fortalecida, né?
E aí é que está esse conteúdo desse metodologia de mediação do Estado. A gente pode ter uma metáfora, que eu gosto de falar, quando falo sobre conflito, em algumas palestras que a gente já fez, da metáfora dos irmãos que têm um conflito por uma laranja dentro de casa, né, para entender o que é posição, que interesse. Vamos imaginar que 2 irmãos estão numa casa e eles só têm uma laranja na casa e os 2 estão disputando essa laranja. Cria-se um conflito, porque qual é o interesse deles? Os 2, qual é a posição deles? Os 2 querem a laranja. Mas se a gente for analisar do ponto de vista de interesse, o primeiro irmão queria fazer, o segundo irmão queria usar a casca. Então, se você fica na superficialidade, meramente, seria um conflito, mas se você aprofundar o nível de detalhamento, vai entender a motivação, não manifesta os interesses, você um faria o suco, o outro aproveitava a casca da laranja. Né? Obviamente, o conflito não é tão simples assim, mas é uma metáfora para a gente entender como é que funciona, como é que a gente aqui no Ceará entende, pode funcionar de uma forma melhor, com regulamentação melhor, com as regras melhor definidas, com relação de confiança entre os atores sociais, porque eles vão estar lá, a gente vai ter que votar de novo, talvez outra vez, né? E aí a gente precisa construir esse processo, né, por fim, né, todo esse modelo de mediação que a gente estabelece aqui no Estado do Ceará, né, tem uma metodologia que a gente vai falar mais na frente, mas sempre eu entendo como prioridade o abastecimento humano. Né? Se tiver um conflito do sistema hídrico, entre os usuários, intersetorial, irrigação, a gente sempre deixa claro que a prioridade é o abastecimento humano. Isso é uma premissa, né, na negociação e na mediação do conflito. Não tem como, né, negociar esse princípio, até porque é uma questão legal. Né? Então, a gente sempre faz as reuniões com os usuários, né, sempre buscando o maior nível de participação possível. Hoje a gente tem um sistema até de colegiados efetivamente funcionantes, facilita muito. Quando a gente pensa em mediar um conflito, 20 anos atrás era uma coisa, quando a gente não tinha esse sistema funcionando. Hoje, com o sistema funcionando, um sistema robusto, né, de fornecimento de informação, com o colegiado funcionando, facilita para a gente esse processo de negociação também. Né? Imagina que ia negociar um conflito de 20 anos atrás e hoje. É bem diferente, é bem mais tranquilo, vamos dizer assim, apesar que nunca é, né? Mas tem mais referência, as pessoas sabem o que está acontecendo, estão capacitadas para poder atuar sobre isso. Por fim, a gente sempre faz as reuniões trabalhando alguns aspectos importantes a ser observado. Né? Primeiro, sempre se preparar para a reunião. Muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá na reunião e executar. A equipe técnica que tem que estar discutindo, antes da reunião propriamente dita, uma reunião técnica, para se preparar para atuar naquele processo. Né? O local da reunião é importante. Às vezes a pessoa não dá tanta importância a isso. O local da reunião é importantíssimo, porque você não pode fazer reunião no foco do conflito ou de um lado ou de outro, sem buscar um local mais neutro, mais equidistante do foco de tensão, vamos dizer assim, né? Estabelecer o acordo, esse acordo ser formalizado de alguma forma, essa formalização ser divulgado nas diversas instâncias ali dentro da região, isso principalmente tem muita transparência nesse processo. E por fim, para finalizar, no semiárido a gente tem que entender que o conflito já é por natureza complexo, mas no semiárido é muito mais ainda. Por quê? Porque a gente tem uma incerteza climática muito forte. A gente mediu um conflito no reservatório hoje, mas a gente não sabe como é que ele vai estar no que vem. Então a gente tem que trazer esse elemento da complexidade, da incerteza climática para o semiárido, do semiárido, para os nossos processos de mediação aqui no Estado e talvez no semiárido como um todo. Né? Era isso que eu queria falar sobre essa primeira pergunta. Desculpa aí. Ótimo, então, Birajara. É interessante aí que na sua fala você até já respondeu algumas das perguntas que eu vi aparecendo aqui do pessoal que está assistindo, né, em relação, por exemplo, à importância de como se construir a confiança dos participantes, dos interessados em um conflito, né? Essa questão de se ter uma instituição mediadora que atue efetivamente no processo e também essa questão de
de ter um conhecimento compartilhado por todos e ter a garantia de cumprimento das decisões tomadas, né, e se fazer um trabalho em que tudo acontece às claras e com regras definidas. Então, assim, já até respondendo algumas perguntas aqui que surgiram aí dos espectadores. Queria passar agora a palavra para o Valmir, que no caso aí, né, o Birajara falou um pouco sobre essa experiência do Ceará, e o Valmir queria falar, citando alguns outros emblemáticos aí relacionados à gestão de conflitos. Então, deixa eu passar a palavra para ele aqui agora. Agradeço aí a pergunta do Luiz, e muito bom que o Birajara já me antecipou aí esse cenário que o Ceará sempre é bem lembrado no Brasil como um local de práticas exitosas do conflito. Então, tá de parabéns o Ceará, que bom ouvir o Birajara. O que eu ia aproveitar a ocasião para comentar o seguinte: os conflitos pelo uso da água, no critério qualidade ou quantidade, eles estão em boas partes do mundo, né? Grandes rios no mundo têm esse problema. Então, eu queria citar alguns, por exemplo, o Rio Colorado, no oeste americano. Ele é o rio mais litigado do mundo. Nenhum rio no mundo tem tanta ação judicial como o Rio Colorado. 7 estados americanos e na foz do rio, o México. Então, imagino que é repartir água entre 7 estados americanos e esses 7 formando um país, né, representando um país, e tem o México na foz. Grande complexidade. A água não chega à foz do Rio Colorado há uns 10 anos. Em 10 anos, teve uma vez que ela chegou, houve uma operação especial nos reservatórios para que a água chegasse na foz. Então, mostrando que grandes rios também enfrentam problemas, né, no conflito. Eu queria dar um pulo para a África, né? O Rio Nilo. O Rio Nilo é um caso emblemático. Nenhuma sociedade humana está há tantos anos dependendo de um único rio, que é o caso do Nilo, né? O Nilo, a bacia do Nilo, só tem vida, né, naquela fina porção do rio. Longe do rio, são regiões muito áridas que permitem só a vida nômade. E no Nilo são 11 países, né? E o último país, o país da foz, onde ele chega no Mediterrâneo, é o Egito. Então, o país mais forte economicamente da bacia é o último. Então, como é que você junta 11 países, né, com vários idiomas, né, para dividir essa água, sendo o mais poderoso dos países o último? No caso, atualmente, existe um grande reservatório sendo finalizado na Etiópia, né? A Etiópia está barrando o rio, que é o Nilo, um afluente do rio Nilo. E a questão é como é que essa barragem vai impactar as vazões e volumes que chegam no rio, no Egito. Então, evidentemente que a operação do reservatório, que é na Etiópia, tem que ser acordada com os outros países, inclusive o Egito. Para dar um pouco mais para a Ásia, né? Todo mundo aí que já leu a história da humanidade, né? Rio Tigre e Eufrates. É um rio simbólico isso, né? O rio da Mesopotâmia. Então, imagine o que é esse rio Tigre e Eufrates, né? Esse par de rios. Lá, eles dividem essas águas 4 países: Irã, Iraque, Turquia e Síria. Então, os senhores e senhoras, imaginem a complexidade de um mediador, né, o Birajara? Um mediador que tenha que estar no rio Tigre e Eufrates, mediando interesses do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. A Síria tem maioria sunita, né? O Iraque tem maioria xiita, e tem os curdos. Um fala árabe, o outro fala persa. Então, veja a dificuldade, né? E no Brasil, a gente também tem os nossos problemas, né? É o caso do Rio São Francisco, que é um rio emblemático. A gente tem problemas de grande ordem, né? No Ceará, muito bem enfrentados pela COGÉ. A gente tem problemas na Bahia, tem problemas no Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Hoje, por exemplo, tem um problema no Rio Grande do Sul, com Santa Catarina e Paraná, né? Um afluente do Rio Uruguai. Então, o que eu queria mostrar com isso é que os temas de conflito pelo uso da água estão espalhados em todo o nosso planeta. Agora, cada um com a sua cultura, com a sua legislação, com seus costumes, com as suas variáveis climatológicas, hidrológicas, humanas e sociais.
mas que há muita cultura, né? Há muito livro, há muito artigo científico, há muita tradição no meio científico, acadêmico e técnico, né, de como tratar esses problemas. Eu acho que isso é uma questão boa de debater. A gente não está sozinho nesses problemas, nem nas soluções. A gente tem que olhar para os vizinhos para aprender um pouco com eles e ver como eles superaram esses desafios. É isso aí, Luiz. Eu acho que é uma... Se você quiser um detalhe, eu posso dar sobre o Rio São Francisco. Eu vou aproveitar aqui e já fazer uma pergunta relacionada por que está assistindo aqui ao nosso webinar, falando aqui que existem conflitos cotidianos e históricos e existem conflitos gerados em momentos de crise, escassez, por exemplo. Aí, professor Valmir, ele pede para falar se tem instrumentos ou formas de enfrentar de maneira diferente uma ou outra situação. O que caracteriza, às vezes, um conflito histórico e o que caracteriza um conflito que surge no momento de uma crise? Eu sou da escola que aposta que o tema água ele foi feito para a conciliação e para a mediação, né? Embora, em todo caso, sempre você possa recorrer ao judiciário, né? Se alguma questão sobre seu interesse, você acredita que foi ferida. Mas o tema água, ele foi feito a mediação. E por esse aspecto também, porque você tem a dinâmica do hidrológico. De repente, você monta um processo judicial longo, complexo e lento, e de repente vem uma grande cheia, enche os reservatórios, né? E tudo que você estava brigando, ele deixa de ter sentido. Então, a dinâmica do hidrológico, ela também é mais um elemento a empurrar a conciliação, porque a dinâmica do processo. O Rio São Francisco, por exemplo, vinha de 6 anos com muitos problemas, né? Onde a navegação foi prejudicada, as captações foram rebaixadas por falta de água, houve uma intrusão da cunha salina na foz e outros problemas. Agora veio um ano benfazejo, né? Teve um inverno maravilhoso, essa quadra chuvosa de dezembro para cá, e pela primeira vez em 10 anos, o Sobradinho sai com 100% da sua capacidade. Então, a gente mudou da água para o vinho, né? O Rio São Francisco, em termos de criticidade, do ano para cá. Então, não tenha dúvida, ao colega que me perguntou, que a dinâmica do processo, né? Ela empurra o processo para a mediação. E, para completar, as questões que são mais permanentes, né? Quando você tem, eu podia citar, por exemplo, os conflitos que estão sempre em moda, né? Entre agricultura e energia elétrica. Esse é um dos temas mais significantes no Brasil e no mundo, essa competição entre parques, né, de geração hidrelétrica, que são permanentes, né, com uma expansão progressiva de áreas de irrigação a montante. Então, a gente tem esses cenários, né, de demandas permanentes, assim como tem demandas, né, de crescimento no longo do tempo, que exige que a mediação e a conciliação se aproprie desse processo para encaminhar a solução. Eu acho que eu respondi, Luiz, mas estou à disposição. Tá ótimo, professor Valmir. Eu acho que a gente tem sempre que, assim, o objetivo aqui do webinar, né, é importante sempre destacar, que é a gente estimular perguntas e o interesse de quem estiver assistindo. E eu acho que é interessante a gente ressaltar essas referências que são dadas aí, né? Então, a gente tem oportunidade de, para conhecer mais sobre o assunto, estudar esses casos brasileiros, né? A experiência do Ceará, a experiência da Bacia do São Francisco, o estudo das salas de crise da ANA, né? E também essas experiências internacionais que às vezes até elas facilitam o nosso estudo, porque a gente, às vezes, estudando um caso que está longe, a gente consegue exercitar essa capacidade de olhar mais crítico e equilibrado, né? Às vezes, quando a gente está muito envolvido com o problema, fica difícil analisar.
Então, assim, às vezes para aprender é interessante a gente ver um caso distante para depois tentar aplicar na nossa situação aqui que está causando problema. E então, assim, a gente vai continuar trabalhando com isso e oferecendo, inclusive, materiais e oportunidades aí para os interessados conhecerem mais sobre o tema. E já passando também, até procurando responder umas perguntas que estão surgindo, eu queria também que o Birajara falasse um pouco sobre quais são os desafios, os principais desafios atuais na gestão de conflitos aí no Ceará, né, com o crescimento desse processo, né, e eu sei que a experiência ela é aplicada em todo o estado, né, e tem o envolvimento dos comitês de bacia. Eu queria, então, que você falasse um pouco sobre quais são os desafios hoje em relação a essa gestão de conflitos e também aproveitando para responder a duas perguntas aqui. Uma que é, como é que o Ceará trata a questão da cobrança pelo uso da água nos comitês de bacia hidrográfica, e também como é que se dá o cumprimento das decisões administrativas em conflitos aí nos comitês e como é que se, né, no caso de descumprimento entre o acordado, se existem sanções, como é que é esse processo? A gente sempre esquece o microfone, né? Primeiro vamos falar sobre desafios e depois a gente responde essas duas perguntas, né, da audiência aí, dos ouvintes, das pessoas que estão assistindo, que apresentaram. Primeiro, assim, esse modelo que a gente trabalha aqui, né, esse trabalho de mediação, de conflito, que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 20 e tantos anos, obviamente que a gente teve percalços ao longo do tempo, né? Nada é perfeito, nada funciona 100%. Né? Tivemos dificuldades, tivemos acordos que não conseguiu fechar, tivemos dificuldade em fechar acordos, né? Tivemos várias dificuldades ao longo desse processo. Mas a gente entende que é o melhor mecanismo para tratar o conflito pelo uso da água, essa mediação que desenvolve aqui, inclusive com as etapas que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. Mas como desafio, de maneira geral, acho que a gente tem que pensar no sistema de recursos hídricos primeiro, né? Lembrando que a mediação de conflito, que esse trabalho, ele funciona dentro de um sistema maior, que é o sistema de recursos hídricos. Então, o trabalho de fortalecimento do sistema de gestão de recursos hídricos nos estados é fundamental para que a gente possa ter a ambiência necessária institucional, né, para que a gente possa estar mediando esses conflitos da melhor forma possível, né? E principalmente as instâncias colegiadas. Nós temos hoje o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós temos 12 comitês funcionando, nós temos mais de 60 comissões gestoras. E essas instâncias colegiadas, além de servir como participação social, diálogo e capacitação, também são instâncias de mediação de conflito. Em muitos casos já aconteceu de tentar fazer uma mediação na instância da comissão gestora, não conseguir, foi feito recurso ao comitê, o comitê discutiu, não conseguiu fechar e teve recurso ao Conselho Estadual. Isso já aconteceu várias vezes aqui no Estado, né, de você seguir essas instâncias nesse rito administrativo, né, primeiro comissão gestora, se existir, comitê e depois o Conselho Estadual como última instância de mediação. Obviamente, já tivemos vários casos de judicialização de conflitos pelo uso da água aqui no Estado, também não seria uma novidade, então a gente trata da melhor forma possível, mas tem uns problemas, né, no desenvolvimento, né, pela complexidade que é a mediação desse conflito. Mas outro desafio importante é um processo de capacitação continuada. A gente não pode imaginar que a gente sabe fazer e pronto. O corpo técnico está sempre o tempo todo se capacitando sobre o assunto, sobre como mediar conflito, novas técnicas, experiências internacionais, experiências de outros estados, para estar sempre trazendo, né, feedbacks importantes, né, inputs importantes no nosso sistema, para a gente não ficar fechado, né, e achar que está resolvendo todos os problemas. Não, a gente está sempre recebendo, sempre buscando capacitação, sempre buscando essas experiências que vem acontecendo no mundo, né? E aí, dentro desse processo de mediação, o grande desafio é você ter uma instituição mediadora, né, no processo de mediação, que se configure, né, perante os usuários como instância de mediação, né, e ela tem que ser vista pelo usuário, pelos atores sociais, né, que vão estar
naquele cenário, naquele palco, né, de conflito, com uma instância mediadora. E, para isso, ela tem que ter estabelecer uma relação de confiança com esses usuários, né, de transparência, passar informação, né, principalmente de não tender para um lado ou para o outro, porque uma instituição mediadora, uma instituição que vai fazer mediação, se lá naquele palco, se naquele contexto, determinados setores perceber que ele está puxando mais para um lado que para o outro, enfraquece o processo de mediação. Então, você tem que ter aqui distância em relação às demandas e aos tipos de atores sociais colocados ali, né, para estabelecer esse processo de confiança também, e principalmente o quadro técnico. Não dá para fazer gestão de recursos hídricos, mediação de conflitos, se não tiver quadros técnicos, né, treinados e capacitados continuadamente, né, com condições de executar esse trabalho. Primeiro, assim, entender que a metodologia de conflito, ela não é um modelo pronto e acabado. Acho que ela tem que ser adaptada à sua realidade. Ela tem que ser adaptada, né, a cada situação que você vivencia, porque cada situação tem complexidade específica que precisa ser analisado. Mas, de qualquer forma, é necessário um procedimento padrão. É necessário que o Estado, que o sistema tenha um modelo a ser seguido, né, para poder, senão cada um vai fazer de um jeito diferente. É necessário uma certa orientação em relação a isso. Então, aqui no Estado do Ceará, foi um processo longo de construção disso. Nós temos um procedimento padrão. Obviamente, ele não é uma receita de bolo, mas é um procedimento a ser seguido por diversas instâncias, né, no Estado. Nós temos a COGEA em Fortaleza e temos mais 8 gerências regionais, né, de bacia no interior. Isso facilita essa mediação de conflito, porque nós temos equipes no interior vivenciando e dando resposta, né, às demandas mais rápida possível do que partir tudo de Fortaleza. Nós temos Fortaleza, a nossa sede, mas temos outras gerências regionais, né, fazendo esse processo de descentralização nas nossas atuações. E é por isso esse processo de tentar estabelecer uma unidade de ação desse segmento, dessas estruturas que estão descentralizadas. Por isso a gente formatou, na época que eu estava na gerência de gestão participativa, um procedimento padrão que ela envolve 13 passos, né, no processo de mediação em relação ao uso da água. Obviamente, esses passos podem executar todos ou parte deles em função do nível de mobilização, de articulação que o sistema hídrico está vivenciando. Então, nós temos sistemas hídricos que a gente começou a trabalhar há 2 anos, temos sistemas hídricos que a gente trabalha há 15 anos, há 20 anos. Então, obviamente, essas etapas variam de acordo com o sistema hídrico que a gente vai abordar. A dimensão desse sistema hídrico, nós trabalhamos desde Açudes com 30 milhões de metros cúbicos, a um Castanhão com 6 bilhões de metros cúbicos, é um sistema perenizado de 300 quilômetros de rio. Então, as dimensões, a complexidade é muito grande. Mas nós temos esse modelo, esse procedimento operacional, que ele inicia pelo levantamento de informação, visitas técnicas, levantamento de tipos de uso, diagnóstico institucional, organizacional, pré-negociação, matriz de envolvimento, a empresa às vezes tem uma matriz de envolvimento para entender o contexto daquele conflito, avaliação de equilíbrio de forças, articulação e mobilização, reunião técnica preparatória para o seminário de negociação, reunião de mediação propriamente dita, formação da comissão de acompanhamento, registro de acordos e divulgação desse acordo realizado, e principalmente também o monitoramento de conflito. O conflito também não basta você chegar lá, mediar e ir embora. Enquanto instância mediadora, órgão de gerenciamento, você tem que estar monitorando, vendo como é que está a situação. Dentro desses 13 passos, né, que eu considero como importante, como desafio para as instituições que trabalham se colocando como um espaço mediador numa negociação de conflito, eu destacaria alguns, como, por exemplo, a pré-negociação. A gente sempre apresenta para a nossa equipe, quando eu trabalhava na gerência, que muitas vezes a pessoa diz, estamos em conflito em tal local, vamos reunir todo mundo para negociar. Nem sempre essa é a melhor forma. Porque muitas vezes não está preparado para discutir, você não teve todas as informações e conhecimento necessário para intervir naquela realidade, os usuários vão manifestar publicamente posições, vai ficar mais difícil negociar com os usuários isso, porque uma mediação de conflito, em essência, é o quê? É fazer com que os atores, as partes, se movimentem de suas posições, para que possa ser construído um acordo diante daquele nível de conflito. Então, a pré-negociação é importantíssimo para isso. É você ver, ir lá entender as posições dos atores, os interesses, que como eu falei no início, há uma diferença entre posições e interesses, né? E fazer com que os usuários se preparem para se mudar de posição. E aí, na reunião, sim,
quando fizer uma pré-negociação, na reunião vai ter todas as condições necessárias para agir de forma de construção de um acordo, né, de um consenso para mediar aquela situação. Outra coisa importante, que coloca um desafio também na mediação de conflito, é uma coisa que é complexa demais nisso, chama-se assimetria de força. Nem sempre todos os atores têm o mesmo nível de informação, têm a mesma correlação de força, mesma questão de poder. Então, pela nossa experiência, a gente entende que, em muitos casos, é necessário um trabalho de tentar equilibrar essas forças. Um exemplo, nós vamos fazer um conflito entre pescadores de montante e grandes irrigantes a jusante. Essas colunas de pescadores, muitas vezes, não têm toda a informação necessária para intervir na reunião de negociação. Então, o que a gente faz? Não vai entender para um lado ou para o outro, mas a gente faz algumas reuniões, pode fazer algumas reuniões preparatórias para passar informação para esses setores que estão tendo menos condição de atuar no reunião de negociação. Porque se você colocar meramente no cenário atores sociais com assimetria de força muito grande, é difícil vai ter um acordo adequado, né, e com condição de atender todos os interesses. Isso é o que a gente chama de avaliação de equilíbrio de força no nosso procedimento. Outra coisa importante também no processo de mediação, para uma reunião de mediação, é o trabalho de articulação e mobilização. Né? Nós já tivemos uma experiência aqui, que fizemos um acordo super complicado em determinado açude, conseguimos fechar um acordo, mas por uma falha de mobilização, determinado ator não tinha sido chamado para a reunião. Então, isso foi suficiente para enfraquecer o acordo, ter que fazer várias outras reuniões, enfraquecendo o processo e acirrando o conflito. Então, o processo de articulação e mobilização, que começa com um diagnóstico institucional, a conhecer bem a realidade institucional organizacional da área, vai propiciar que todos os atores estejam presentes e aí sim, a gente tendo a certeza que está todo mobilizado, todo mundo articulado, você possa estar os atores principais ali dentro, fazer a discussão sobre aquele conflito e tentar mediar e construir um acordo, né, que seja benéfico para todas as partes envolvidas. Né? Era basicamente isso que eu queria falar, Luiz, sobre a questão do desafio. Sim, sobre as perguntas, rapidamente. A decisão administrativa eu falei no início, né, tem aquelas instâncias, comissão gestora, comitê de bacia, comitê e conselho estadual. Em alguns casos, muitos desses conflitos foram judicializados, né? E aí a gente foge um pouco da esfera de mediação. Em relação à cobrança, o Estado do Ceará cobra pelo uso da água desde 96. Para o nosso sistema, a cobrança pelo uso da água, hoje que a gente desenvolve, ela é um instrumento de gestão, porque ela permite ao usuário uma visão do valor da água e ela garante a sustentabilidade do nosso sistema. Né? Hoje, a COGÉ gerencia todo o sistema de recursos do Estado do Ceará só com recurso da cobrança. Não recebe nenhum recurso de custeio do governo do Estado. A COGÉ é totalmente autossustentável do ponto de vista de funcionamento do sistema de recursos hídricos, das instâncias colegiadas, dos estudos que tem que ser feito. Então, tudo isso é feito com a cobrança. Agora, há uma diferença em relação a outros estados, porque a nossa cobrança é estadual. Nós não temos agência, a nossa lei não prevê agência de bacia. A COGÉ faz a função de agência de bacia, arrecadando no estado como um todo e fazendo a partilha desse recurso onde é necessário do ponto de vista de funcionamento. Porque há um certo desequilíbrio em relação a isso. Mais de 80% da nossa arrecadação está na região metropolitana de Fortaleza. Então, tem bacias hidrográficas, se fosse cobrar delas e fazer ela funcionar, ela não seria autossustentável, não teria condição de funcionar por si só. Então, a gente faz esse sistema de arrecadação e redistribuição. Então, por isso, o nosso sistema de modelo de gestão não prevê agência de bacia, é um modelo estadualizado, ou seja, quem define a cobrança e os critérios de cobrança é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e é feito essa arrecadação via a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta do nosso assistente. Sim, muito bom, muito bom. Vou passar então agora a palavra para o professor Valmir, até para ele poder falar um pouco sobre, atualmente, assim, quais são os desafios ou as questões que estão despertando maior interesse aí com relação à gestão de conflitos no Brasil, e podendo também citar alguns exemplos aí de situações até que mostram a abrangência desse processo, né, que envolve não só
às vezes os usos que a gente considera econômicos pela água, mas também os aspectos culturais e sociais aí que a gente tem que sempre considerar. Vou passar então a palavra agora para o professor Valmir. A gente estamos agora nos últimos 10 minutos aí do nosso webinar, e até destacando assim que a gente tem, eu acho que nas falas aí a gente foi respondendo a maioria das perguntas, inclusive a última que eu recebi aqui, uma pessoa pedindo dicas, né, para como começar a atuar na gestão de conflitos. Eu acho que essas etapas e essa metodologia que o Ubirajara descreveu aí agora, eu acho que atende bem aí, de certa forma, responde a essa pergunta também. Mas então, passar agora a palavra então, para o professor Valmir. Queria agradecer, Luiz, a oportunidade, também ao Ubirajara. Eu queria fazer, antes de falar de algum caso específico, eu falo assim, da perspectiva de quem vive o conflito, né? Eu acho que isso é bom que a pessoa perceba isso. Então, quando você está num processo de conflito, no caso da água, ou entre vizinhos, ou entre familiares, há 3 perspectivas que você percebe. O primeiro é o respeito. Então, quando você vai num ambiente para tratar um conflito, você tem que ser respeitado. A pessoa, quando percebe que é respeitado, que a sua opinião é valorizada, que as pessoas valorizam a sua opinião, você encontra um espaço para comentar o seu lado, é o primeiro passo que você já venceu. É o que faz o Ceará, né? O fato de ter um locus, um ambiente que você vai lá e conta, ouve o outro lado e alguém ouve o seu. Se isso acontece com respeito e você percebe que há empatia recíproca, você diz, poxa, estou no local onde eu escuto o outro me escuta e eles entenderam o meu problema. Então, você já sai com o coração pronto para a parte 2. A parte 2 é o processo, e tanto o Ubirajara explicou, né? O processo, ou seja, eu quero entender qual vai ser o processo usado para isso ser solucionado, né? Qual vai ser o processo? Então, a gente tem que dar informação, que falou o Ubirajara, não é isso? O Brasil tem vários bons casos de conflito que partem da informação básica. O usuário ou a pessoa que está na reunião tem a informação, seja de vazão, seja de chuva quando choveu, seja de nível de reservatório, seja de perspectiva de vazão que vai ser possível você alocar, mas principalmente, qual vai ser o critério, qual vai ser os métodos usados para isso aí? É o passo 2 do conflito. E o terceiro e último passo é o interesse, atendido no todo na parte. Então, você, quando é respeitado no ambiente, né, esse ambiente lhe valoriza, lhe respeita, a empatia, eu entendo o processo, e depois o meu interesse é atendido, eu digo, o método valeu. E não há melhor satisfação do que quem media conflito, né, na parte de água, quando você diz, gostei do método, vamos repetir da próxima vez, porque ele funcionou. Isso, ele traz para o setor grande confiabilidade, né? E só para dar mais informação, o processo, a veracidade, né, e a informação fiel, isso é muito importante. Todo mundo tem a informação necessária para tomar a decisão. Agora, para não ficar só no campo conceitual, eu queria mergulhar, pelo menos em um aspecto nisso, no Rio São Francisco. A sala de situação que a Ana criou para gerir a crise do São Francisco, na minha opinião, ela vale mais do que uma disciplina de mestrado. Quem frequentou aquelas reuniões da segunda-feira, né, com a participação de IBAMA, dos órgãos estaduais, da CHESF, da CEMIG, da ANA, do Ministério, dos estados, do Comitê de Bacia, dos irrigantes, dos pescadores, todo mundo no ambiente virtual debatendo, aquilo é uma aula. Então, eu vou citar um exemplo aqui para pegar um link com o Ubirajara. Posição e interesse. Né? Havia um debate lá na questão que era a redução gradual da vazão na foz em função das poucas chuvas na cabeceira da bacia. A turma de Aracaju, num certo ponto, disse, não, mas não pode descer a vazão abaixo de 600, porque vai tornar a captação para Aracaju seca. Então, essa, né, Ubirajara, é a posição, né? Não baixa essa vazão para abaixo de 600, porque senão vai ficar minha captação seca. Mas aí, qual era o interesse de fato? A cidade de Aracaju consome 3 metros cúbicos por segundo, 3. E a gente está falando de 600. Então, a solução qual foi? Era rebaixar a captação, né? Era uma obra para rebaixar a captação ou colocar um flutuador para que a gente pudesse reduzir a vazão, preservando Sobradinho, mas não deixar de atender a capital do estado de Sergipe.
Então, essas técnicas de conflito são muito aplicáveis, né, no dia a dia. Eu acho que quem gosta de estudar isso, nossos colegas que estão nos ouvindo, né, professores, técnicos, estudantes, consultores, todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu recomendo demais estudar as técnicas de conflito, porque de fato serão úteis no dia que a gente se apropriar de um problema real e tentar ajudar a solução com todo mundo que tem que ser envolvido. Então, Luiz, já que já são 5h56, eu lhe devolvo a palavra para você encaminhar aí a nossa webinar. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aí demais a participação de vocês. Eu queria passar a palavra, então, rapidamente para o Birajara e depois para o professor Valmir, para a gente, então, fazer um fechamento aí, e depois eu falo no final e passo alguns recados também, para a gente terminar. Mas, então, passando a palavra, então, para o Birajara, para a gente fechar, então, esse nosso webinar. Só queria agradecer novamente o convite, essa oportunidade de passar a pouca experiência que a gente tem nessa área, e torcer que o que a gente apresentou aqui possa ter servido para suscitar nas pessoas o interesse pelo tema, né, que realmente é muito interessante e suscita a necessidade de estudo e de conhecimento e aplicação disso na nossa vida prática. Obrigado ao Luiz, à Ana, aí estamos à disposição, nosso e-mail também está aí no convite, né, quem quiser fazer alguma solicitação de alguma informação, posteriormente pode mandar para o nosso e-mail. Obrigado, pessoal. Sou eu, Luiz. Isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria também indicar um livro que eu escrevi, entendeu? É um livro gratuito aí. O nome do livro é Solução de Conflitos pelo Uso da Água. Se vocês colocarem esse título e o meu nome, vocês vão encontrar um link aí na internet, entendeu? É gratuito. É só baixar o PDF. Eu acho que para quem gostou da nossa conversa com o Birajara, para quem gostou do ambiente, é um bom material para começar uma leitura e de lá pegar referências para outras leituras. Então, agradecer o carinho gigante aí da Renata e do Luiz conosco, foram gentis e educados anfitriões. Estou muito satisfeito aqui com o momento e, Luiz, muito obrigado por tudo e lhe devolvo a palavra. Bom, gente, eu é que agradeço aí a oportunidade de participar como moderador aí, né, com duas pessoas com tanta experiência, assim, que a gente realmente tá vendo aí a história sendo contada, né, da gestão de recursos hídricos no país, aí, com esses exemplos e com a experiência de vocês. Agradecer, então, ao professor Valmir, ao Birajara, pela paciência, pela disposição, né? A gente está vivendo nessa situação complicada de teletrabalho, se desdobrando com o trabalho em casa. A gente sabe, né, que todos nós aí estamos com várias outras demandas, e então realmente agradeço muito esse tempo aí que vocês dispuseram para conversar com a gente. Agradecer a participação de todos, das perguntas que foram feitas aí. Eu acho que a gente conseguiu responder, pelo menos assim, das que foram encaminhadas aqui para mim, eu acho que a gente conseguiu responder todas. Qualquer coisa também, a gente tem esse webinar, ele vai ficar gravado e vai ficar disponibilizado no YouTube, no canal da Ana. Então, a gente pode colocar comentários e colocar algumas informações adicionais ali também. Mas eu acho interessante nesses processos, claro, foi uma conversa rápida, né, de 1 hora, eu acho que é interessante se a gente conseguiu despertar o interesse, despertar curiosidades aí de quem está nos assistindo, eu acho que a gente cumpriu com o objetivo, e indicar realmente, né, tem esse livro do professor Valmir, tem um vídeo nosso com a participação do Birajara, da Rosana Gargiuli,
e de outras pessoas que ajudaram, né, a construção dessa metodologia lá que é feita no Ceará. A gente tem esse vídeo disponível no nosso portal de capacitação, junto com outros vídeos. Temos mais 8 vídeos relacionados à gestão de conflitos que já estão prontos, e a ideia nossa é justamente promover mais discussões desse tipo e registrar essas experiências. Eu acho que a gente está chegando num momento em que as experiências estão se acumulando, né, na gestão de recursos hídricos, e é importante a gente registrar e divulgar tudo isso. Então, acessem o nosso portal de capacitação, vejam esses vídeos, se tiverem dicas de casos interessantes e tiverem experiências a serem contadas, entre em contato com a gente. A ideia nossa é procurar registrar essas experiências todas que estão sendo feitas aí no Brasil, tá certo? Eu queria só terminar também dizendo que na semana que vem tem o 7º webinar, que vai falar sobre o Proficiamb, que é um programa de apoio, um edital de apoio à pesquisa e produção de material didático. Então, a gente vai falar especificamente sobre o Proficiamb, que apoiou, é um programa de educação em ciências ambientais na gestão de recursos hídricos, que desenvolveu muita coisa interessante aí que a gente procura disponibilizar para que as pessoas possam usar e compartilhar esses conhecimentos gerados. E também lembrar que esse ano tem Prêmio ANA, é o 7º prêmio, já tem 14 anos em que a ANA promove essa premiação, e esse ano a gente tem uma categoria específica para entes do sistema. Então, acessem o nosso site, vejam as regras, e é uma forma da gente também compartilhar experiências e procurar valorizar quem está trabalhando aí pela gestão de recursos hídricos. Então, com isso, a gente termina por aqui, de novo agradecendo muito aí a participação do Birajara e do Valmir. Realmente foi um privilégio poder contar aí com a participação de vocês. E é isso, gente. Então, boa noite, cuidem-se, fiquem em casa e vamos sair dessa juntos, tá certo? Um abraço aí a todos e todas.